Né, ele é previsto no artigo 94 na nossa Constituição, que 1/5 das vagas dos tribunais regionais e tribunais estaduais de justiça deve ser preenchido por membros do Ministério Público e advogados, certo? Trazendo aí essa pluralidade. 1/5 das vagas. 20% para advogado, 20% para promotor. Não, isso. 1/5 para o Ministério Público e para a advocacia. 1/5. Não... 20%, 10% para cada, certo? Então, trazendo essa pluralidade, essa oxigenação mais da prática, né? Enfim, para aprimorar, para ajudar, para melhorar dentro da magistratura ali, nos tribunais regionais e de justiça. Tendo uma exceção no tribunal, no STJ, no superior, essa participação era de 1/3. É maior. Então, mas você estava falando, ela vai abrir uma vaga, você estava falando? Vai abrir uma vaga. O desembargador Luiz Ferreira, que se aposentou agora, né? Voltou a advogar, né? 75 anos, né? Tivemos a felicidade de estar na sessão em que não foi de entrega, foi de devolução da carteira dele, né? A filha dele é colega nossa de conselho, então esteve lá entregando a carteira pro pai. Isso. E aí com essa aposentadoria do Dr. Luiz Ferreira, que ficou emprestado, digamos, para o tribunal por 17 anos, salvo engano, ele falou no discurso dele, ficou 17 anos, foi um indicado pela OAB naquele momento lá, né? E se aposentou. O Tribunal de Justiça encaminhou à OAB um ofício para que, informando, né, dessa vaga, e aí foi aberto o processo, né, para a composição dessa vaga, que é um processo longo. A OAB já publicou o edital, está no prazo de inscrição. Começou agora, acho que se encerra na primeira semana de setembro, para a formação da lista sêxtupla. Explica pra gente, como certo? Que é isso? A OAB aberto esse edital, aqueles advogados que preenchem o requisito, que estão lá, na verdade, na Constituição Federal, de 10 anos de exercício da advocacia, né, reputação ilibada, notório saber jurídico. Não precisa ser conselheiro, não tem nada a ver. Não, qualquer advogado. Qualquer advogado devidamente inscrito, que, enfim, preenche esses requisitos que nós dissemos, complementados dentro de um edital. Mas o conselheiro também não é proibido, né? Quem ocupa um cargo hoje, quem está na gestão, não pode cargo. Não pode se inscrever. Não, quem participa dentro do sistema OAB não pode participar. Não pode. Por exemplo, seu pai poderia, dando um exemplo. Não mais, porque ele já passou da idade, no sentido de 75, se não me engano, é 65. Tem idade limite. A idade limite, certo? Ele não poderia. Até porque senão 75 ele já seria aposentado do tribunal. Isso, 75. Sim. A lista sêxtupla, assim, uma grande... que é importante registrar dentro do OAB Mato Grosso, isso embora não conste na Constituição, lá no artigo 94, mas a paridade de gênero para a escolha da lista sêxtupla, ou seja, os conselheiros, nós conselheiros e diretores votaremos em 3 homens e 3 mulheres para mandar a lista sêxtupla para o Tribunal de Justiça. Só uma aspa, Alexandre. Essa paridade ela foi aprovada por nós, conselheiros. Uma sessão extraordinária que aprovou essa paridade para esse edital. Não existe no Brasil inteiro isso. Em alguns estados estados sim, mas inteiro não é regra. Não está na Constituição, digamos. Lá fala 10 anos de forma mais genérica. Aí cada estado vai esculpindo seu edital. Então nós votaremos nos próximos dias em 3 homens e 3 mulheres, cada um dos conselheiros. Mas vai ter muitos inscritos. Por exemplo, pode ter 100 inscritos, só para as pessoas perguntando aqui entender. Pode ter. Não tem limite. Tem já alguns advogados, colegas aí, grandes nomes da advocacia que estão... Aí eles podem fazer campanha? Existe isso? Campanha. É uma campanha um pouco diferente. Velada, sim. Mais discreta, né? Tem campanha. Aí você vai votar em 3 homens e 3 mulheres? Isso. Voto em 3 homens e 3 mulheres.
Entendi. Aí vai ganhar 6 pessoas. Isso. 6 pessoas serão eleitas. Isso. E se empatar, deve ser idade o critério, estão perguntando aqui. Tem uma segunda rodada. Tem segunda rodada. Tem uma segunda Para não empatar. Isso. Aí dessa lista sextupla vai para o Tribunal de Justiça, em que os desembargadores irão reduzir a tríplice e encaminhar para o chefe do executivo, o governador, escolher o novo desembargador. Esse é o trâmite. Sexto para tripla e o governador no meio. Exato. Entendi. Cada desembargador vota em 3. Lá não tem paridade. Bom, pelo menos até o último edital não tinha. São 30 desembargadores, vocês sabem falar? 34, se eu não me engano. Acho que são 40 desembargadores. E eles vão votar... eles podem votar em 3. Porque chega a 6 para eles, né? Cada um vota em 3. Eles reduzem a sextupla para a tríplice para encaminhar para o governador Mauro Mendes escolher o novo desembargador eleito pelo 5º Constitucional, indicado pela OAB. Certo. Uma pergunta aqui, curiosa. Milton, você chegou a dar aula para Alexandre, não? Não. Poderia ter acontecido isso, né? Não. Embora seja bem mais jovem ele poderia. Você formou em que ano? Poderia, mas não. Eu formei em 2010. Você entrou quando? Tem 10 anos, são 2000. Eu entrei em 2000 e... Eu formei em 2005, fiquei em 2015 eu comecei a dar aula. 5 anos aí, isso aí. Tá, mas nós... Acho que durante a faculdade, nós chegamos a ser contemporâneo em algum período? Eu acho que não. Não, você formou... Eu formei em 2005. Você formou em 2000? A gente era amigo da cidade. Da cidade. Ele tava saindo, a gente era amigo. Conheço o Milton, irmão dele, desde... Eu acho que com o meu irmão você foi contemporâneo com o Mário. Foi, né? com o Mário. Com o Mário você foi. O Alexandre estudou com o meu irmão, vocês terminaram em 2004, que é ensino médio. E você se formou em 2005. Romano... 2005. Um ano vocês pegariam para ficar juntos. Irmão do Thomas, meu amigo de infância, Romano, estudamos muitos anos juntos lá no CEAF. Isso. Meu irmão estudou no CEAF. Sim, Daniel estudou no CEAF também. Uma pergunta aqui para o Milton. Milton, você é professor. Vê se você pode dar uma opinião nesse sentido. Como é que você está vendo, o que você pensa sobre muitos cursos jurídicos no Brasil, muitas vezes sem estrutura, e principalmente do EAD, curso da distância em Direito? Perfeito, excelente pergunta. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Se você quiser falar, depois você fala. Vamos lá. Primeiro, tudo que é em excesso não é bom. Até se você tomar muita água, você vai passar mal. Então, e isso se aplica também aos cursos jurídicos. Infelizmente, vamos colocar aqui na última década, começou, acho até mais um pouco, começou a ter um boom na criação de cursos jurídicos. E aí começou a ter também um déficit de qualidade desses cursos jurídicos que vieram a ser criados. E isso acabou gerando um reflexo ruim para a própria categoria. Pessoas que não tinham uma devida qualificação acabavam se formando e muitas vezes não conseguia nem sequer conseguir ser aprovado no exame de ordem e criou ali um limbo, vamos falar assim. Então, o excesso de cursos jurídicos não foi bom. Foi algo que não foi legal para a advocacia, e aí começou a ter um combate pela própria OAB nacional em cima do governo federal, e há alguns anos está bem restrito a abertura de novos cursos jurídicos. Ficou até por um período suspenso. E você do EAD? EAD, eu acho que a minha primeira resposta ela acaba, de certa forma, direcionando a segunda. Por quê? O EAD ele se popularizou ali na pandemia e de certa forma estourou ali porque por uma necessidade, né? Então aí ficou, né? Um exemplo, a nossa Unemat aqui, os cursos eles por algum período nós foi de forma virtual, certo? E eu entendo que o curso de forma virtual ele de certa forma ele perde um pouco a qualidade pedagógica. Eu sou professor e, na minha opinião, a sala de aula ela é primordial. Fundamental, né? Ela é fundamental. Também acho. Contato aluno-professor, matéria e aquele feedback que a gente tem ali, ele é fundamental. E aí, o que acontece? Vindo da pandemia, com os cursos que ficaram em AD, começou-se a ter a ideia que poderia-se ter a criação total de um curso EAD. Isso seria, para mim, um verdadeiro desastre. Com todo respeito a quem possa pensar diferente, mas para mim seria um desastre. Porque um curso de direito inteiramente EAD não seria bom. Como ter experiência com o tribunal de júri, né? Como ter audiência. Como que nós teríamos, por exemplo, porventura, um estágio?
Hoje nós temos aqui, eu sou professor, fui diretor e hoje sou professor do NPJ. Nós atendemos hoje, nós temos mais de 600 processos. É um total de quase 2.000 pessoas atendidas pelo NPJ da Unemate. Como seria feito? 2.000? 2.000 por pessoas. Não, nos processos. Envolvidos com os processos. Então, como que seria um curso EAD? Como que seria feito esse estágio? E é primordial para que os alunos tenham esse contato, possam saber atender um cliente, possam saber demandar com um cliente. E fazendo uma função social, desafogando a defensoria. A defensoria ela é uma grande parceira do NPJ, no sentido de estar também direcionando demanda, porque eles... E o NPJ está hoje com uma estrutura bem interessante, na coordenação do professor Bruno Lindotti, professor Armandinho, professor César Davi, direcionaram esforços para hoje a gente ter uma estrutura bem bacana e atender um número significativo de pessoas. E imagina se isso não pudesse ser feito e fosse EAD. Não seria possível. Sinceramente, eu não concordo com o curso de Direito EAD e achei assertiva a decisão do MEC em suspender a realização desses cursos. Esse ano parece que foi suspenso. Foi vários suspenso. cursos. Eu tenho certeza, foi Direito, Medicina, Odontologia e tem acho que mais 2 cursos que foram suspensos. Não podem mais. Imagina, odontologia, a prática é fundamental. Pois é. E também, só complementando um pouco, dizer o seguinte... E a ideia de fazer uma faculdade não é só aula, né? Você se relacionar com os colegas, com os professores, você ir para um ambiente diferente, né? A ideia também é essa, né? Você percebe o seguinte, o advogado, ele é uma pessoa de network, é uma pessoa de conversa, é uma pessoa de contato. Imagina você fazer toda a sua faculdade atrás de um computador. Sem conhecer uma pessoa pessoalmente, sem ter contato com uma pessoa pessoalmente. Você foi meu professor, Marcelo Warren, que teve aqui esse dia, a gente conversa até hoje. É a vida, ainda mais no direito, né? Exatamente. É necessário, é fundamental. Né? Eu também comungo desse pensamento, especialmente na graduação. Acho que talvez alguns outros cursos, algumas especializações, ou quem sabe no formato híbrido ali, né? Você tem uma parte virtual e uma parte complementar ali, presencial, com provas e tudo mais. Eu acho que é absolutamente necessário. O aumento excessivo do curso prejudica, não podemos dizer, como eu falei há pouco, na época lá com meu pai, há 40 e poucos anos atrás, tinha um curso de Direito e um curso de Medicina no estado, FMT. Hoje, salvo engano, tem aí 40 cursos de Direito, Medicina deve ter uns 10. Tinha o FMT e o NIC? Não, nessa época não tinha. O Unemate, né? Não, nessa época eu tô dizendo só tinha o FMT. Tinha o FMT. Depois foi o Unemate, eu acho. Depois foram abrindo outros cursos. O curso da Unic é bem antigo também. Deve ser o Unic e o Unemate. Mas você vê, há 40 e poucos anos tinha um de cada. Hoje de Direito deve ter 40 ou mais, Medicina deve ter próximo de uns 10. Próximo de 10. E tinha 2, né? No estado, entendeu? Então, assim, o nível tem que ser mantido, né? E, assim, fazendo um gancho nessa questão do pós-pandemia, né? O judiciário também mudou muito. O judiciário que eu digo para todos nós, advogados, para o Ministério Público, para os jurisdicionados, o formato dos processos, né? Como isso mudou, como todo mundo está tendo que se adequar desde então. Talvez isso era um passo que estava sendo devagar ali, eu lembro que já tinha o Projude, né? Já tinha alguns sistemas. Eu peguei 100% físico ainda, quando era sistema Apollo só que existia no fórum. Apesar de ser novo, mas eu... E sobre isso, uma pergunta também sobre isso. Se vocês pensam que o PJE foi uma coisa boa para a advocacia? Sem dúvida. O processo judiciário eletrônico. Sem dúvida, muito positivo. Passa por assim, atualizações, reajustes, inclusive a OAB, a presidente Gisela, junto com as comissões específicas lá da diretoria, alguns conselheiros, estão assim, muito junto ali com o Tribunal de Justiça, cobrando essas instabilidades, essas dificuldades no dia a dia, porque pra gente, o advogado que está ali, que não é agora mais o barriga no balcão, no teclado ali, né, que a gente fica... É um desespero muitas vezes. Prazo acabando, dificuldade de abrir documentos, de inserir documentos, verificar dentro da plataforma. Então, esse é um prejuízo que isso que traz para o cliente que cobra muito da gente, é grandioso. E assim, a gente cobra a OAB, e a OAB tem feito um trabalho muito grandioso nesse sentido para ajudar. E o Tribunal de Justiça também tem correspondido, tem investido nisso, né? Por conta...
assim, das diversas ferramentas utilizadas por todos, pelos advogados, pelos promotores, defensores públicos, procuradores de Estado. Essas questões agora de inteligência artificial, programas que acessam os sistemas automaticamente, às vezes o suporte do Tribunal de Justiça não estava preparado para esse excessivo número de acessos e acaba entrando ali num colapso. Então, tudo isso tem que estar sendo ajustado, essas plataformas, esses servidores aumentados por conta disso, né? Foge, não é mais só a pessoa inserindo o seu token ali e entrando no acesso, é algo que é contínuo, essas atualizações, né? Mas tem coisas que vocês ainda acham fundamental. Eu vi isso num discurso da presidente Gisela, eu acho. Por exemplo, uma coisa que vocês não abrimos mão, por exemplo, tem coisa que não dá para ser online. Por exemplo, sustentação oral. Esse o advogado tem que ter o direito de fazer lá presencialmente, né? Acho que eu vi a Gisela falar isso num discurso.